A paz do Senhor, tudo bem com você? Então, e a pergunta de hoje é certo devolver o dízimo ou dar o dízimo? Porque tem muitas pessoas ensinando que é desnecessário devolver o dízimo. Outras pessoas ensinando que é obrigatório devolver o dízimo. Outras pessoas ensinando que não é obrigatório, mas é uma questão de fé, é uma questão de gratidão, de satisfação de devolver o dízimo ou dar o dízimo. Qual que é o certo? Eu vejo a questão do dízimo necessária, a devolução do dízimo ou levar o dízimo para uma instituição religiosa do qual se pertence. Por quê? Quando você vai a um clube, você tem um cartãozinho de sócio, você contribui para você permanecer ali, e porque existe despesa. A necessidade de uma contribuição para um clube é para a manutenção, né, daquele clube. E quando você faz um cadastro, uma inscrição em um segmento que trata da saúde, você paga, é porque, como sócio dessa instituição que trata da saúde, ela tem suas despesas. E qualquer outro segmento que precisa da manutenção, é preciso ter um retorno financeiro. E por que tem que ser diferente a igreja? Por que tem que ser diferente a igreja? A igreja é um local que tem despesa. Tem energia, tem água, tem a limpeza, tem a ornamentação, tem a reforma, tem várias despesas que precisam de dinheiro. Então, por quê? Só por ser o nome dízimo, se eu fizer uma oferta voluntária, se eu fizer uma oferta alçada ou dízimo, quando se trata de dinheiro é a mesma coisa. Independente se é dízimo, se é oferta voluntária, existe uma diferença na questão do emprego do termo, né? Uma oferta alçada é uma coisa, a oferta voluntária é outra coisa. E o dízimo é outra coisa, com certeza. Mas se tratando do dízimo em si, a Bíblia ela nos mostra que houve o emprego do dízimo. Mas foi só lá na época no Antigo Testamento, na época da lei. Nós também vemos aqui que no Novo Testamento que Jesus ele não anulou o dízimo. Se houvesse algum momento uma desnecessidade de se contribuir com o dízimo, Jesus teria anulado de alguma forma. Digamos ali, na hora que ele foi procurado para que fosse entregue o dízimo, ele pediu para Pedro ir lá pescar o primeiro peixe e tirou lá da boca do peixe as moedas e pagou os impostos, né? E mandou virar os dois lados. Assim, deu de César que é de César, Deus que é de Deus. Mas não se trata do dízimo. Ele fala mais além a respeito de dar o dízimos, né, da hortelã. Vocês, né, fazem o que está na lei, devolve o dízimo da hortelã, mas fazei também o amor e a misericórdia. Olha só, ele não falou assim, não precisa do dízimo, você precisa amar, você precisa ter misericórdia. Ele não falou assim. Ele não anulou o dízimo. Ele falou assim, fazei também o amor e a misericórdia. No entanto, lá no
na carta de Paulo aos Hebreus, também fala que em determinado momento que Paulo, em um determinado local, ele fala, aqui certamente dão o dízimo, né? Quando fala da sacerdote Melquisedeque, aqui certamente dão o dízimo. E Paulo fala aqui dá o dízimo aquele que morre, ou seja, ele fala da natureza humana. Lá antigamente, no passado, Abraão, ele devolveu o dízimo para aquele que não morre, referindo-se ao Melquisedeque como se fosse ali uma representação do próprio Senhor Jesus ali, que não tem genealogia, não tem princípio e nem fim. O Melquisedeque, o sacerdote que recebeu o dízimo de Abraão. Então, no Novo Testamento tem alguns lugares ali que fala do dízimo e em nenhum momento foi anulado o dízimo. Então, essa questão é desnecessário. Um exemplo, se você perguntar para Jesus agora, pergunta para Jesus, Senhor, é certo dar o dízimo? Você já fez essa pergunta? Jesus com certeza, ele diria assim, você vai para dentro da igreja e faz tudo o que tem que fazer na igreja sem precisar de dinheiro. Mas é errado também? Então, onde que está a questão? Que às vezes nós colocamos o certo dentro daquilo que pode se tornar errado. Devolver o dízimo condena alguém? Pergunta para Jesus. Senhor Jesus, aquela irmã, aquele irmão, ela está devolvendo o dízimo, Senhor. Ela vai ser condenada por isso? Pergunta isso para Jesus. Ela vai ser condenada por estar devolvendo o dízimo? Ah, não vai ser condenada. Então por que você está debatendo contra o dízimo? Ah, mas o pastor, a benção quem recebe? Quem recebe a benção? É o que devolve o dízimo ou quem recebe o dízimo? Quem está devolvendo o dízimo é quem recebe a bênção da parte de Deus. Não é quem recebe. Quem recebe, ele pode ser abençoado ou pode ser amaldiçoado. Vai depender da forma com que ele conduz aquilo que ele recebeu. Então, às vezes nós fazemos comentários, às vezes nós fazemos pré-julgamentos desnecessários, e isso pode atrapalhar a sua comunhão com a graça, comunhão com Deus. Tá bom? Pense nisso, que Deus em Cristo vos abençoe. Amém?